Olá para você ligado na programação da TV Câmara Jaú, está entrando no ar mais uma edição do programa Fala Vereador. Esta é a última rodada de entrevistas com os parlamentares em 2025. E na edição de hoje eu tenho o prazer em receber aqui no estúdio o vereador do União Brasil, Marcos Brasil. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, viu? Sim, Ângelo, mais uma vez agradeço a oportunidade da gente estar podendo falar diretamente aí com os munícipes pela grande audiência suas aí, e vamos aí para o bate-papo aí das demandas que fiz e do que eu espero para que o prefeito faça a partir do ano que vem. Perfeito. Vamos começar esse nosso bate-papo repercutindo os últimos assuntos apresentados pelo senhor aqui na Câmara Municipal. O senhor está preocupado e quer ter informações da Águas de Jaú com relação à substituição das tubulações antigas por novas no abastecimento de água, vereador? Sim, Ângelo, eu tive conhecimento que é um total de mais de 20 quilômetros de redes antigas de distribuição de água. Inicialmente foi feito ali na Vila Sampaio, próximo ao campo municipal, só que o que aconteceu? Pararam as obras por causa do problema que tinha no asfalto. Então o que eu pedi? Para que a SAENJA, que é a agência reguladora, entre em contato com a concessionária e que retorne esses trabalhos, porque numa eventualidade de um recape asfáltico da nossa cidade, seria ruim eles estarem fazendo essas obras depois do recape. Então, como tem aí a necessidade de muitos bairros da nossa cidade necessitarem de recape asfáltico, então seria importante que o Águas de Jaú fizesse a troca dessa tubulação, dessa rede de distribuição de água agora. Até porque ninguém gosta, né? Depois que tá o asfalto novinho e lá Águas de Jaú abrir um buraco, depois faz aquele retalho e não fica a mesma coisa, né? Não fica. Tanto é que ali na Vila Sampaio teve muito problema, muito embate por causa desse problema no asfalto. Então agora seria o momento ideal, resolver, dar autorização para eles fazerem a troca. Eles fazendo as trocas, o prefeito vem e recapeia a cidade. E tem a expectativa, né, de uma grande obra de recape pela cidade em 2026, vereador? O senhor tem informações? Sim, tenho. O prefeito tem isso em mãos. O prefeito mostrou para mim, ele tem essa oportunidade, inclusive para começar com 9 bairros. Entre os 2 que eu citei que a população me procurou, Nova Jaú foi feita uma parte do serviço, mas agora ele vai contemplar o resto lá. Jardim São Francisco e Jardim Alvorada. E também fiquei sabendo nessa conversa com ele que também Novo Horizonte e outros bairros serão contemplados. Então seria importante, Ângelo, aproveitar, fazer o quanto antes essa troca de rede para depois que eles venham com o recape, né? Um planejamento estratégico aí para não sofrer no futuro. Não. Vereador, vamos falar um pouquinho também sobre a questão das áreas públicas, das áreas verdes aqui do município, praças, enfim. O senhor tem solicitou ao longo de 2025 uma atenção especial nessas áreas. O senhor quer uma revitalização geral desses espaços, inclusive indicando aí, sugerindo a contratação de mais mão de obra para a execução do serviço? Sim, eu vejo que a quantidade de mão de obra para limpeza pública de roça e nessas praças e também nas áreas do município que não tem nenhum tipo de obra, nenhuma zeladoria, precisa da contratação de mais mão de obra, porque a que está fazendo não está dando conta, na minha opinião. Isso é uma opinião minha, que eu ando muito pela cidade e verifico, e as pessoas reclamam muito disso. Não é porque está chovendo, não é a questão da chuva. A chuva, o mato vem mais rápido,
a grama cresce mais rápido, mas o que precisa é uma zeladoria, uma limpeza melhor na cidade. E isso previne doenças, principalmente a dengue, porque a dengue está aí de novo, aí, apesar de terem já algumas faixas etárias estarem sendo vacinadas, mas principalmente a limpeza pública inibiria aí os focos de dengue. E o senhor acredita que precisa existir uma manutenção permanente nesses espaços? Sim, né? existe uma manutenção permanente nesses espaços. Bom, vereador, vamos falar um pouquinho sobre a preocupação do senhor com enchentes, né? A gente já está no período de chuvas, o senhor ao longo de 2025 indicou a necessidade de fazer um trabalho em alguns pontos do Rio Jaú, desassoreamento, enfim. Como é que o senhor avalia a situação hoje? Olha, Ângelo, a Defesa Civil faz um trabalho muito bem na nossa cidade, o secretário Rodrigo à frente está sempre atento, inclusive através dele, o prefeito, através de um laudo técnico dele, o prefeito hoje, através de um órgão específico do governo de São Paulo, está fazendo a manutenção. Só que essa manutenção, na minha opinião, ela tem que ser constante, principalmente tirando os bancos de assoreamento, porque tem locais aqui na nossa cidade que tem só um fiozinho de água. Então seria interessante tirar aquela areia dali e também resolver definitivamente aquele problema lá na ferradura lá do São José, que na minha opinião deveria fazer um dique da extensão até do outro lado, por exemplo. Chegou naquela altura ali a água, ela tem uma outra forma dela extravasar ali e já sair na frente lá. Eu não sei se vai resolver, mas o que fizer em benefício do Rio Jaú, porque é um rio dentro da cidade, a gente tem que prevenir, tentar prevenir isso aí. Bom, vamos falar um pouquinho sobre um questionamento que o senhor apresentou recentemente, né, em uma das últimas sessões aqui da casa em 2025, pedindo informações sobre um cronograma para a retomada das obras no campo municipal. Sim, Ângela, eu passo lá e verifico, porque é uma área muito nobre, apesar dela estar ali na beira do rio. Na minha opinião, ele deveria não ser ali mais. Ali deveria ser também uma caixa de contenção de água, como um piscinão, como é lá no Maria Luísa, como é o Lago do Silvério, que isso também seria uma forma de ajudar nas enchentes. E fazer um campo municipal em outro local. Mas isso eu já dei a indicação, né, não coloquei no documento, mas falei, até na tribuna uma vez eu falei a respeito disso, mas eles acham que tem que continuar o campo ali. Se tem que continuar o campo ali, então que reforme definitivamente, para que a população consiga usar o campo. Porque é lamentável a gente ver um campeonato municipal fazendo a final. Tudo bem, o campo do 15 está lá disponível, mas isso prova que a prefeitura não tem um campo adequado para poder fazer os campeonatos aí municipais. Vereador, vamos falar agora sobre emendas impositivas, né? O senhor apresentou as suas emendas, começando pela primeira, no valor de quase R$253 mil, destinada à Santa Casa para execução de procedimentos de cateterismo e de angioplastia. A gente sabe que 50% do valor das emendas tem que ser destinado para a área da saúde, e o senhor priorizou esses procedimentos que são realizados na Santa Casa, né? Sim, Ângelo, eu destinei 80% das minhas emendas para a questão de saúde e para a contratação de procedimentos, principalmente da angioplastia, que está salvando muita gente. Angioplastia e cateterismo. A Santa Casa ela tem um trabalho muito eficiente nessa área e a pessoa chega lá infartada lá, os procedimentos são feitos e isso tem amenizado muito e tem diminuído muito
a questão de pessoas que chegam com essa situação lá, o risco iminente de morte. Então isso é uma coisa muito importante. Também fiz para catarata. Realmente. Catarata. Mais 75 mil para catarata, que é uma procura muito grande também e tem a ver com a qualidade de vida da pessoa, né? A pessoa está enxergando melhor e chega um momento da idade que 90% das pessoas têm esse problema. Não tem jeito. Não tem jeito, e é uma forma também de estar atendendo a população. Outra preocupação minha é que são com cirurgias de mulheres. Realmente, retirada de útero. Retirada de útero, isso aí é uma coisa que também judia muito das mulheres. Sim. Então a gente tem que ter isso aí. E outra situação, até me deparei com uma situação, até apelidei essa emenda de emenda Marília. Marília é uma munícipe que teve um problema de cálculo renal. E para que resolvesse isso, a Santa Casa tem que alugar um aparelho. Poxa. Ureteroscopia. Ureteroscopia. Tem que alugar esse aparelho para poder esse aparelho chegar até a pedra. Eu destinei R$75 mil também para esse tipo de serviço, porque o cálculo renal tem dado... Muitas pessoas sofrem com dores, e também a moça, eu vi de perto ali tudo o que aconteceu com ela, e eu achei justo pedir que a Santa Casa, procurei a Secretaria de Saúde, também fui orientado da forma que era para fazer, e a gente fez. E por fim, fiz a emenda de 75 mil para destinação de ar-condicionado na escola Caetano Perlatti. Eu estive lá em novembro de 2024, aí fiz algumas considerações do local, o prefeito deu uma reformada, retirou uma árvore lá que estava na iminência de cair, e voltei a diretora. Ela agradeceu muito, e eu prometi para ela, e prontamente fizemos as emendas. E também com relação às emendas, quero agradecer aqui o Richard, que é o meu assessor, que ele foi muito eficiente para que a gente entregasse isso aí no prazo correto, para que realmente... E o prefeito, até falei com ele, Ângelo, falei: prefeito, eu destinei tudo para a saúde, seria importante o quanto antes liberar esse dinheiro. Ele ligou para a Mariana na minha frente e falou: o Marcos falou que está tudo correto, quando chegar lá eles já vão liberar para estar começando a atender a população. Como o senhor disse, né, o mínimo é 50%, obrigatoriamente. O senhor destinou 80% do seu recurso para a área da saúde. A Santa Casa aqui também passa por um momento delicado, e a saúde é aquilo que mais afeta a população diretamente, né? Só quem sofreu com pedra no rim sabe o tamanho da dor. Eu já passei por isso, sei o tamanho da dor, e de fato é algo que tem que ter um carinho especial, né, vereador? Sim, eu me preocupo muito com a saúde, com a educação, mas a saúde sempre em primeiro lugar, porque é o que você disse, a gente tem que amenizar o sofrimento das pessoas, porque eu, com esse valor da angioplastia e do cateterismo, vai salvar muitas pessoas que chegam lá infartado lá com um problema já de pronto. A Santa Casa tem uma expertise muito grande para isso. Eu acredito no trabalho da Santa Casa, eu acho que a Santa Casa tem capacidade para isso, por isso que eu destinei quase 90% das minhas emendas aí para a Santa Casa. Bom, vereador, a gente já está quase com o tempo esgotado. Abrir espaço aí rapidamente para as considerações finais do senhor, a mensagem para a população, para esse início também de 2026. Olha, Ângelo, eu agradeço por ter passado esse ano aqui. Até lamento o fato de... Eu não sei até quando eu estou vereador, mas até quando estiver, trabalharei para a população. A gente tem aí grupos políticos aí tentando tirar as 2 vagas, minha e da Dani Rodrigueiro,
E eu lamento, até que eu estiver aqui, eu vou poder trabalhar com certeza fazendo uma política justa, séria e honesta e principalmente em benefício da população. É esse o meu lema. A gente tem que ter a população em primeiro lugar. A parte política e os políticos têm que ficar em segundo lugar. Primeiro é a população. Por quê? Porque é a população que paga o imposto e a população que dá os recursos para que tudo seja feito. Então esse recurso tem que ser devolvido de forma benéfica e eficaz para a população. Dos demais, quero agradecer a todas as pessoas, o carinho a todos os jauenses, que o ano que vem seja um ano melhor para todos, que tudo dê certo, e também seria muito bom se realmente o 8º distrito saísse do papel, né? Bom, é isso. Tempo esgotado, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Obrigado.